Olá, investidores, sejam bem-vindos ao nosso canal Fronteira Investimento. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de uma das estratégias de investimento mais populares e eficazes, a Buy and Hold. Tá? Então, no vídeo anterior, eu comentei um pouquinho sobre três estratégias, existem outras também, tá? Mas a gente aqui no canal, a gente segue essa estratégia, tá bem? Então, a gente vai falar um pouquinho mais dela, tá? A gente vai retomar algumas coisas do vídeo anterior e vamos conversar um pouco mais e explicar por que a gente adota essa estratégia, tá bem? Então, se você quer aprender a investir com segurança e ter bons retornos ao longo do tempo, então esse vídeo é para você. Lembrando que não é uma recomendação de investimento, tá bem? É apenas para fins didáticos e de estudos, tá? Bom, então retomando aquele vídeo anterior que a gente viu, né? O que seria ali o conceito de buy and hold. Então, antes de mais nada, né? A gente vai retomar aquele conhecimento anterior. Então, é uma estratégia que compreende, né? Comprar boas ações de empresas, né? E manter por um longo período, tá? Independente das oscilações do mercado. Então, a ideia é aproveitar o crescimento das empresas ao longo dos anos. Por isso que a gente tem que fazer uma análise muito boa dessas empresas, né, dessas ações, e selecionar com muito cuidado, porque a gente vai manter isso por um longo período, tá bem? Bom, com isso a gente tem algumas vantagens e desvantagens, né? Então, para ter a ideia de algumas vantagens, então, é um crescimento ao longo do prazo, tá? Então, ao longo do tempo. Então, como a gente vai ter essas empresas, a ideia é segurar elas na nossa carteira por um longo período, tá? Então, se essa empresa for uma empresa sólida, ela tende a crescer com o tempo, tá? Então, o negócio, ele tende a ser escalonável, ele vai crescendo com o passar do tempo, tá? Então, também a gente tem um pouco menos de estresse no nosso dia a dia, né? Porque não é necessário acompanhar o mercado diariamente. Como a gente não vai operar um day trade, que a gente precisa ficar monitorando constantemente o mercado, então a gente tem um pouco menos de estresse, tá? O que muita gente faz, por exemplo, é comprar as suas ações, tá? Fecha o seu sistema, fecha o home broker e só abre novamente daqui a 2, 3 semanas, quando for comprar novamente, operar, é comprar e esquecer, tá? Então a gente não mexe nas ações, tá? A gente não faz giro na carteira, que a gente chama, que é comprar e logo adiante a gente já vende. Lembro que a gente compra e segura por um longo prazo, tá? Como a gente não vai fazer esse giro na carteira, não vai vender, o que acontece? A gente tem menos custos, porque algumas corretoras cobram a taxa de corretagem nas operações de compra e venda. Como a gente vai fazer menos operações, tá? Então a gente tem a menos corretagem e também a incidência de impostos, né? Você sabe que no Brasil a gente paga impostos para tudo praticamente, né? Então, alguns investimentos, né? Dependendo do valor que vocês tenham comprado ou vendido principalmente um ativo, vocês podem pagar imposto sobre o valor da venda, tá? Sobre o lucro que vocês tiveram, tá? Então, como a gente vai segurar esse ativo por um longo período, 20, 15, 20, 25 anos, tá? Então a gente também vai ter um gasto menor nesse sentido, tá? E o mais importante, tá? Que aí a gente vai comentar nos outros vídeos também, tá? São os dividendos, tá? Então algumas empresas pagam dividendos, gerando uma renda passiva, tá bem? Então a gente usa a estratégia do Bazin, tá? Que a gente adota ali a estratégia de selecionar empresas que paguem no mínimo ali 6% de dividendo anual, tá? Então o Bazin ele já tinha definido nos estudos dele, né, que tendo uma rentabilidade de 6% já é ótimo, né? Então a gente busca ações que paguem no mínimo 6% de dividendo, tá? Dividendo nada mais é do que vocês são sócios da empresa. Então se a empresa tem o lucro, esse lucro ele pode ser dividido entre os sócios, tá? Então, o proprietário que tem 50% das ações, ele vai receber o mesmo percentual que quem tem uma ou duas ações, por exemplo. Digamos que vocês têm um Banco do Brasil, vocês têm duas ações do Banco do Brasil, e o proprietário, digamos, tem uma pessoa que tenha 51% do Banco do Brasil. O Banco do Brasil anuncia que vai pagar dividendos para os sócios do banco, e anuncia que vai pagar R$ 1 de dividendo por ação.
Então, vocês vão receber os reais referente ao número de ações que vocês têm e a outra pessoa vai receber o número de dividendos, né? Vai receber R$ 1 por número de ativos que ele também tiver. Então, se ele tem 51%, ele vai receber em cima dos 51%. E vocês vão receber em cima do percentual, tá? Por isso que é muito importante a gente ter em mente sempre o número de ações. A gente sempre pensa em acumular o máximo de ações que a gente consegue ao longo do tempo. Então, por isso que a gente vai sempre comprando e acumulando, tá? Algumas questões na parte de escolha, né? Então a gente tem que fazer algumas análises dessas empresas, né? Eu comentei alguma aqui, tá? Que é o índice ali de pagamento delas, né? Que a gente usa os estudos do Bazin, tá? Isso a gente vai comentar nos vídeos futuros, tá bem? Mas o que a gente precisa? A gente precisa fazer uma análise dessa empresa, tá? Alguns fundamentos dela, tá? Então a gente precisa verificar se ela tem fundamentos sólidos, tá? Então procurar empresas com bons indicadores financeiros. A gente avalia PL, ROI, ROIC, a gente VPA, a gente verifica vários indicadores, tá? Esses indicadores a gente vai comentar nos próximos vídeos, tá bem? Então esses primeiros vídeos aqui são vídeos bem introdutórios, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer uma análise de como que essa empresa que a gente está analisando, como que é o funcionamento dela, quais são os indicadores dela, se ela tem indicadores saudáveis, tá bem? Histórico de crescimento, então se as empresas mostram um crescimento constante ao longo do tempo, lembrando que flutuações podem acontecer, tá? Então a cotação da empresa ela vai subir, vai descer, mas ao longo do tempo o que a gente tem que ver? A gente tem que ver um gráfico ascendente, tá? Vantagem competitiva, então negócios que têm um diferencial no mercado, tá? Seria alguma coisa que a gente poderia ficar atento também, alguma das questões, tá? Gestão competente, tá? Então líderes e administradores experientes e confiáveis, tá? Então isso aí é muito importante, tá? A gente sabe que no Brasil há muita especulação, principalmente da parte de política, né? A gente sabe que muitos ruídos acontecem e basta que um ruído aconteça, uma notícia aconteça, para que alguma ação ela possa sofrer alguma variação baseada nesse ruído, tá? Então, ter líderes, tá? E administradores experientes é fundamental nessas questões que podem acontecer, tá bem? O que a gente pode citar assim de empresas do setor aí, de alguns setores que que a gente pode ter como exemplo, sim, digamos, tá? De fora, tá? As ações nos Estados Unidos, por exemplo, são chamadas de stocks. Aqui no Brasil a gente chama de ações, tá? Lá fora, se vocês analisarem o gráfico de algumas empresas, por exemplo, da Apple e da Amazon, tá? Vocês vão ver que são ótimos casos de empresas que cresceram exponencialmente, tá? Recompensando seus investidores ao longo dos anos. Então, quem comprou essas stocks lá fora há 10, 15 anos, teve um crescimento significativo na valorização, tá? Das suas ações. Tá? Então, se a pessoa fosse vender hoje, por exemplo, ela teria um ganho muito grande. Tá? No Brasil, a gente tem, por exemplo, o Banco do Brasil, tá? Que entrou no início dos anos 2000 na Bolsa. Tá? A gente tem algumas empresas de transmissão, por exemplo, a gente tem a Taesa, a gente tem a Transmissão Paulista, tá? E diversas outras empresas, tá? Então, algumas empresas já são consolidadas no mercado. De repente, essas empresas que são consolidadas, elas não têm um crescimento tão grande, tão exponencial como outras empresas, porque essas empresas já são grandes demais. Então, o crescimento dela é um pouco menor. Mas o que a gente consegue observar? Que o crescimento é um crescimento constante, tá? É um crescimento, ele vai ter essas oscilações, mas ao longo do período a gente consegue ver que a empresa ainda segue crescendo. E uma das questões importantes que a gente tem que retomar é o que? Aquele conceito de pagamentos de dividendos. São empresas boas pagadoras de dividendos. O pessoal costuma brincar que são vacas leiteiras, porque elas pagam dividendos algumas vezes no ano. Tem empresas que pagam 4 vezes no ano, tem empresas que pagam mais, tem empresas que pagam menos, tem empresas que não pagam.
Então a gente tem que selecionar muito bem as empresas que a gente vai fazer investimentos, tá? No nosso caso aqui, a gente seleciona empresas para investimento a longo prazo e pagadoras de dividendo, porque a gente vai pegar esse dividendo que vai receber e a gente não vai gastar, a gente vai reinvestir novamente na empresa, tá bem? Claro que uma estratégia perfeita também não existe, tá? Então, alguns riscos que podem ocorrer aqui, tá? Então, a volatilidade no mercado. Se a gente não escolher uma ação boa, ou às vezes até a gente escolhe uma ação boa, mas por alguma crise política, alguma crise que possa acontecer, como aconteceu lá em 2008, a crise financeira, né? 2016, por causa de situações políticas no Brasil, Covid 2021, tá? Algumas ações aí elas podem oscilar bastante, podem cair muito o seu valor, tá? E quando uma ação cai abaixo de 20, 30%, é bem difícil a recuperação. Ela pode até se recuperar, mas é uma recuperação bem difícil, tá? Risco de falência, essa volatilidade pode trazer essa situação também, né? Então, mesmo empresas sólidas no mercado podem enfrentar dificuldades, tá? Quem aí já viu várias situações de empresas de vendas aí, por exemplo, tá? Que saíram no noticiário aí que houve escândalos financeiros aí, entraram em falência, pedido de falência. Então, tem que tomar cuidado também nesses setores que vocês vão investir, tá? A gente vai falar sobre setores de investimento, a estratégia que a gente utiliza para selecionar os setores, tá bem? Só dando um spoiler aqui, tá? A gente utiliza os setores ali definidos pelo BEST do Luiz Barsi, tá bem? Mas a gente vai comentar sobre isso aí no próximo vídeo, tá bem? E paciência, tá? Porque, como eu disse para vocês, tá? A gente vai comprar essas ações e a gente tem que ser paciente. Não adianta a gente ficar olhando o dia todo lá se está subindo, se está descendo. Como a gente é investidor de longo prazo, a gente tem que ser paciente aí nas nossas expectativas, tá bem? Então requer paciência, disciplina para não vender em momentos de crise, tá? Como a gente é investidor de longo prazo, o que a gente aproveita? Se a empresa não perdeu fundamentos e ela está barata, ela caiu, e os fundamentos, aqueles fundamentos que a gente analisa para ver se a empresa está saudável, se ela não perdeu ainda os fundamentos dela, então não tem por que a gente deixar de comprar as ações da empresa. Então, em momentos de crise, que a gente consegue comprar mais barato do que o normal, tá? Então, o que a gente diz é que o investidor ele tem que ir contra a manada. Enquanto está todo mundo vendendo as ações por causa que está com medo de alguma situação que possa ocorrer, se a empresa não perdeu fundamentos, o que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar esse momento para comprar a ação num preço menor, mais descontado, e aumentar o nosso retorno sobre o pagamento de dividendos, que a gente chama de dividend yield, tá? Então, nosso percentual, quando a gente consegue comprar mais barato, a gente consegue aumentar esse percentual de retorno sobre o pagamento de dividendos, tá bem? Bom, então, para finalizar, algumas dicas importantes, tá? O que a gente precisa fazer, tá? Diversificação. Aquele ditado, né? Nunca coloque os ovos todos numa cesta, né? Então, colocar todos os recursos em uma única ação. Então, o ideal é que a gente diversifique essas ações, diversifique em setores diferentes. Por exemplo, eu vou diversificar em bancos, energia elétrica, saneamento, tá? Então, são setores diferentes. Eu posso ter 2 bancos? Pode. Eu posso ter 2 seguradoras? Posso. Mas o ideal é que dentro dos setores também sejam empresas que não sejam concorrentes uma da outra diretamente. Eu vou dar um exemplo bem simples, tá? Por exemplo, a gente tem 2 seguradoras. Na verdade, existe mais, mas 2 aqui que eu vou dar como exemplo. A gente tem o Banco do Brasil Seguradora e a gente tem a Caixa Seguradora. São 2 seguradoras de 2 bancos, tá? Só que o que acontece? Elas atuam em setores diferentes, em áreas diferentes dentro do mesmo setor. Elas atuam no setor de seguros. Só que a Caixa ela atua mais com seguros residenciais, seguros urbanos. O Banco do Brasil também atua nessa área, mas o foco principal do Banco do Brasil está mais no agro. Então elas não são empresas diretamente concorrentes uma com a outra, tá? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado também na diversificação dessas ações, tá? Dessas empresas que a gente está
pensando em adicionar aí na nossa carteira, tá bem? Outra questão importante é o que? A gente fazer o reinvestimento dos dividendos, aquilo que eu comentei anteriormente. Então, a gente usa os dividendos para comprar mais ações. Então, por exemplo, eu destinei que eu vou usar R$100, eu vou pegar R$100 do meu salário, tá? Ou R$500 do meu salário e vou começar a comprar ações. Então, todo mês eu vou lá, seleciono, pego 100 ou R$500 e invisto comprando ações. Já selecionei minhas empresas, sei em quais eu quero investir. Então, eu vou lá e compro. A partir desse momento, eu vou ter direito ao recebimento de dividendos, se a empresa paga dividendos, lógico. Tá? Com esse recebimento de dividendos que eu vou passar a ter o direito, então, o que eu vou fazer? Eu não vou pegar o dividendo e gastar. Eu vou economizar esse dividendo, vou pegar ele e vou reinvestir novamente na empresa, porque a ideia é a gente acumular o máximo de ações para o futuro. Por exemplo, eu quero, daqui a 15 anos, eu quero ter quero receber, por exemplo, o valor de 5 salários mínimos, tá? De dividendos, uma renda passiva, que eu não vou fazer nada, tá? Simplesmente eu vou receber porque eu tenho uma certa quantidade de ações, tá? Então, para mim acelerar esse processo, é muito importante que eu faça o reinvestimento desses dividendos, tá? Conforme vocês reinvestem, vocês recebem mais dividendos. Recebem mais dividendos, junta com o dinheiro do aporte de vocês, que é aquele dinheiro que vocês vão separar no mês do salário de vocês para fazer investimento, e vão investindo. Aos poucos, o que começa a acontecer é o que a gente chama de efeito bola de neve. Uma bola de neve, ele vai crescendo ao longo do tempo, tá? Mas para isso a gente precisa daquilo de paciência, tá? Porque é uma coisa que demora um pouco, tá? Então a gente tem que ser paciente e consistente nos nossos investimentos. A gente não pode deixar de investir. Tá bem? E acompanhar o mercado, tá? O mínimo possível ali a gente tem que acompanhar, pelo menos as nossas ações. O que é o consenso geral aí? Tá? Lembrando que não é dica de investimento, né, pessoal? Mas o pessoal recomenda mais ou menos é o que? Eu começar a selecionar alguns ativos, entre 5, 6, 7 ativos para começar, e aí eu começo a investir. Quando eu tiver já uma carteira robusta, eu posso ter até, no caso, ali uns 12 ativos, por exemplo. Tá? Se eu começar a diversificar demais, eu vou pulverizar demais os meus investimentos. E aí o que acontece? Eu não vou conseguir acompanhar todas essas empresas. Eu não vou conseguir acompanhar os relatórios que essas empresas emitem. Tá? Aqui no caso a gente está falando apenas de ações. Tá? No nosso canal aqui, a gente faz investimento apenas em ações, tá? Então a gente não vai falar sobre FIIs. Até esporadicamente a gente vai comentar de exemplos, por exemplo, mas a gente não vai falar especificamente de FIIs, tá? De fundo imobiliário. Então, essa questão a gente vai puxar sempre mais para as ações, tá? Então, é difícil, se vocês têm muitos ativos, vocês acompanharem todos, porque todos os ativos que estão na Bolsa de Valores, esses ativos são empresas que estão na Bolsa de Valores, eles são obrigados a emitir relatórios, tá, trimestrais. Tá? Então, a cada 3 meses, as empresas emitem relatórios para a gente poder acompanhar. Lembra daqueles indicadores que a gente tem que analisar? Acompanhar os indicadores da empresa para ver como que ela está se comportando. Tá? Então, se eu tiver muito ativo, eu não vou conseguir acompanhar os relatórios de todas. Eu não vou conseguir calcular preço teto projetivo, por exemplo. Vai ficar complicado. Tá? Então, eu tenho que ter uma quantidade que eu consiga acompanhar. Tá? Então, poucas ações, tá? Eu vou ter um controle melhor. Tá? Então, como eu não opero day trade, eu não preciso ficar o dia todo ali em cima. Eu só preciso acompanhar, seguir apenas as ações que eu tenho em carteira. Simplesmente acompanhar o noticiário dessas ações, o que está acontecendo com elas, tá bem? Galera, eu acho que era isso, tá? Que cabe lembrar aqui que sempre faça uma pesquisa aprofundada e, se necessário, consulte um consultor financeiro, né? Alguém capacitado aí para orientar vocês, tá? Lembrando que aqui não é nenhuma dica, tá? É apenas para a gente poder trocar conhecimento. Eu não sei se eu falei no outro vídeo, mas eu também sou um investidor iniciante, tá? Então, eu estou trazendo o que eu estudei para começar a compartilhar com vocês os meus conhecimentos, tá? Porque vocês não façam os erros que eu cometi. Então, é mais fácil a gente aprender com quem já cometeu algum erro, para não fazer esse erro, do que cometer os erros por conta, por exemplo, tá? É sempre mais complicado nessa situação, tá?
Então, sempre estudem, tá bem? Não existe receita de bolo, pessoal. Cada um adota uma estratégia, seleciona suas ações. Não vão, assim o que eu posso dizer é, não usem carteiras de outras pessoas, por exemplo, para montar as suas. Então, por isso que é importante vocês estudarem e montarem a sua própria carteira, vocês terem convicção naquilo que vocês estão fazendo, tá bem? No próximos vídeos aí a gente vai falar um pouquinho sobre o método BEST que a gente utiliza aqui, tá? E depois nos próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho de ações, as diferenças entre ações, e a gente vai comentar também um pouquinho ali sobre a nossa carteira que a gente tem aqui, vai compartilhar com vocês para que vocês possam olhar a nossa carteira aqui e a gente começa a falar sobre os indicadores, tá bem? Então ajuda para vocês aí na situação de selecionar algumas ações, o que seria interessante observar, tá bem? Bom, então espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender a estratégia Buy and Hold, né? Acho que não tem muito mistério. E o que eu posso dizer é que se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo, tá bem, pessoal? Gravar esse conteúdo é sempre demorado, né? Eu sei que não é nenhum conteúdo profissional, mas a ideia é justamente essa, né? É a gente tentar trazer uma luz para quem quer começar a investir, tá? Tem vários canais no YouTube que vocês podem seguir, que são canais mais experientes nessa área de investimento, são canais grandes, tá? Mas aqui é feito um pouco mais amador, assim, porque a nossa carteira é uma carteira de iniciante mesmo, tá? Então a ideia é a gente começar junto, tá bem, pessoal? Então é isso. Então, quem gostou aí, dá like, se inscreva no canal, ative as notificações e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Valeu, obrigado e até a próxima.